Você já deve ter ouvido alguém aí falar sobre contexto histórico de algum livro, mas afinal, como que a gente identifica esse contexto e qual que é a importância que ele tem nas nossas leituras? Fica aí que nesse vídeo eu vou esclarecer umas coisinhas. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal ou no Instagram, não sei por onde você está assistindo esse vídeo. E hoje a gente vai conversar aqui sobre como o contexto histórico da França do século XIX influenciou a escrita desse calhamaço aqui, que é o Conde de Monte Cristo, que foi publicado pela primeira vez em forma de folhetim durante os anos de 1844 a 1846. E que tem um contexto histórico muito rico e muito interessante, por isso eu escolhi falar sobre esse assunto aqui com vocês. Uma das coisas que é legal a gente saber sobre esse livro aqui, que eu não vou me aprofundar, sobre isso, porque isso foi um dos assuntos lá do clube, aqui o assunto vai ser outro, mas eu quero só passar para vocês, é que o pai do Alexandre Dumas, o Dumas ele nasceu em 1802, e o pai do Alexandre Dumas ele foi um general negro, muito importante para a história da França. E a história dele, de alguma forma, também influencia aqui na história de O Conde de Monte Cristo. Mas isso daí foi mais um dos conteúdos lá do clube, só para vocês terem uma ideia do que a gente vê lá. Hoje aqui a gente vai falar mesmo sobre o contexto histórico da França na época que se passa esse livro aqui, O Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo ele começa em 1815, quando o navio mercante Faraó aporta em Marsella, trazendo o nosso protagonista, o Edmond Dantès. Mas para entender o contexto histórico aqui desse livro, para entender até a gravidade da confusão que o Dantès se meteu, a gente precisa voltar um pouco no tempo para entender o clima da França naquele momento, Tudo que vinha acontecendo e para entender a gravidade realmente do que aconteceu com o Dantès. Então, no dia 14 de julho de 1789, uma multidão ensandecida invadiu uma prisão na França chamada Bastilha, atrás de armas para se defender de um suposto ataque real. Esse evento ficou conhecido como a Queda da Bastilha e é considerado o início da Revolução Francesa. A Revolução Francesa inicialmente tinha o intuito de derrubar a monarquia absolutista que vigorava lá na época e criar um Estado baseado em princípios como liberdade, igualdade e fraternidade. Mas o que começou como uma esperança terminou numa onda de terror que foi espalhada por toda a França. Então, em 1795, foi instaurado um regime na França chamado Diretório, onde o poder executivo era exercido por 5 membros chamados diretores, por isso o nome Diretório. Nessa época, quem já estava ficando famoso ali no pedaço era o Napoleão Bonaparte, que vinha conquistando muitas vitórias importantes para a França. Em 9 de novembro de 1799, aconteceu um golpe que ficou conhecido como 18 de Brumário. E aí foi extinguido o diretório e criou-se então o consulado. E quem seria o primeiro cônsul? Napoleão. Então agora a gente já tem aqui um dos personagens de O Conde de Monte Cristo, que é o Napoleão, que foi de alguma forma um dos responsáveis pela prisão do Dantès. Então em 1799, o Napoleão Bonaparte ele vira o primeiro cônsul, em 1802 ele vira cônsul vitalício e em 1804 ele se intitula como imperador da França. Quando essa narrativa aqui começa, quem estava no poder era o rei Luís XVIII. Tinha 1 ano que o Napoleão tinha sido obrigado a deixar o poder, a renunciar ao cargo de imperador da França. Ele saiu do poder em 1814. Aqui começamos em 1815. E o Napoleão, como a gente viu na própria narrativa, estava exilado na ilha de Elba. E o que acontece? Estava tendo todo esse clima de uns a favor do rei, outros a favor do Napoleão. E aí o Dantès ele vai na ilha de Elba entregar uma cartinha que ele não sabia o que era. Ele sabia que o Napoleão estava lá, mas ele não sabia o que era. E ele traz de volta uma outra cartinha para entregar
em Paris. E é por causa dessa cartinha que ele tinha que ele acaba preso por 14 anos. E qual que é a importância de você saber todo esse contexto histórico que eu falei? Se você sabe como que estava a França desde lá da queda da Bastilha até a renúncia do Napoleão e agora essa briga entre os partidários do Napoleão e do rei, você entende a gravidade da situação que o Dante se meteu. O clima da França ele vinha em ebulição há muito tempo e quando você tem noção dessa briga por poder que estava acontecendo lá, você sabe que na hora que o Dante é denunciado como um conspirador contra o rei, que é quem estava no poder naquele momento, a situação dele realmente é muito grave. Se você não sabe disso, talvez você nem entenda muito bem do que ele está sendo acusado, talvez você não perceba o peso dessa acusação, porque afinal de contas você não sabe o que está acontecendo. É alguém conspirando contra o rei. Já é grave, mas é muito mais grave quando a gente percebe toda a história passada e tudo que estava acontecendo até ali. A França estava um lugar turbulento já há muito tempo e aí você consegue sentir o peso dessa acusação, o impacto da narrativa no leitor que sabe da história, ele é muito mais forte. Sabendo do peso dessa acusação, tendo em vista que o leitor sabe da situação da França, o que o Dumas, que é o autor de O Conde de Monte Cristo, faz com o leitor? Ele faz com que a gente simpatize ainda mais com Edmond Dantès e que a gente odeie ainda mais os seus algozes, porque quando o Fernand e quando o Danglars, eles forjam aquele bilhete ali para denunciar o Dantès, a gente percebe que eles realmente, como eles viviam naquela época, né? Eles sabiam da gravidade do que eles estavam acusando o Dantès e mesmo assim eles nem pestanejaram em destruir completamente a vida de um homem que eles sabiam que era inocente e em benefício próprio. Da mesma forma, o Villefort, ele acabou sabendo também que o Dantès era inocente. Ele acabou vendo ali não só uma oportunidade de salvar o pai dele, porque o pai dele sim era um conspirador a favor do Napoleão, como ele ia também ter uma oportunidade de subir na carreira bancando de amigo do rei que ia entregar um conspirador ali para ele de mão beijada. Todos os três sabiam da gravidade dessa acusação, sabiam que o Dantès era inocente e o que o Dumas faz? Ele usa esse nosso conhecimento histórico para a gente perceber quão grave é a situação e para a gente ter mais raiva dos três e para a gente sentir mais empatia pelo Dantès. É por isso que às vezes o Dantès faz coisas que são reprováveis, como por exemplo, ele tem escravos, às vezes ele não se importa muito com o sentimento das pessoas, ele meio que usa as pessoas para atingir o seu fim. Não que ele seja uma pessoa ruim, mas ele faz algumas coisas, ele tem umas atitudes que eu considero reprováveis, mas mesmo assim a gente continua do lado dele, porque o que aconteceu com ele é tão grave, e se a gente tem noção dessa gravidade, a gente fica ainda com mais raiva que a gente perdoa tudo que o Dantès faz, e essa era a intenção do Dumas. Outro motivo para a gente conhecer bem o contexto histórico aqui de O Conde de Monte Cristo é que a narrativa, como vocês podem ver, é bem longa, né? E às vezes o Dumas, ele não é muito claro nas datas. Eu até conversei bastante sobre isso lá no clube. Mas aí ele não cita às vezes datas pra gente se situar ali em quando as coisas estão acontecendo, mas ele cita alguns acontecimentos históricos. E aí a gente consegue se situar se a gente conhece essa história da França, né? No caso da França, porque aqui se passa na França, na Itália, mas em maior parte na França. Então, por exemplo, aqui tem um momento que ele cita a coroação da rainha da Inglaterra. A rainha que ele está falando aqui é a rainha Vitória, né? E a coroação dela foi em 1838. Então, a gente sabe que nessa parte da narrativa nós estamos ali em 1838. Qual que é a importância disso? É saber quanto tempo passou desde que o Dantès conseguiu fugir da prisão, é saber quanto tempo está demorando tudo aquilo que ele está bolando para se vingar. O tempo é muito importante numa narrativa, tanto que é um dos elementos da narrativa, né? Então é importante que a gente se situe no tempo, e aqui nessa obra a gente consegue se situar muito melhor através dos fatos históricos que o autor coloca do que através das datas que às vezes ele nem cita, às vezes ele faz até uma confusãozinha.
isso que eu falei aqui, o que eu falei no vídeo de ontem e muito mais a gente desvenda lá no Clube Mais Uma Página, que vai abrir inscrições ainda essa semana para a terceira turma. Então não percam o vídeo de amanhã, que vai ser mais uma amostrinha do clube para vocês. Eu vou falar sobre como você consegue tirar o melhor de um livro. Eu vou te dar tipo um passo a passo, um guia. Fique ligado aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo e até amanhã!